Olá galera, bom dia novamente. Estou caminhando aí para 1 hora de vídeo explicando o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, literal, espiritual. Então você aí acompanhe na sua Bíblia aí, para você sair do miticismo que foi colocado na sua cabeça desde o início, sobre as balelas que são pregadas nas igrejas, pelos pastores, pregadores, padre, bispo e etc. Obreiro, tudo aí que é colocado aí diante de você, e você não entende, não compreende, porque há uma profecia que diz, quem lê entenda, pelo profeta Daniel, e em Isaías também, que fala outros processos, que diz que Deus fez com que, entre aspas, né, mas algumas pessoas ficasse com o coração duro e, aliás, cegos, lesse e não entendesse, ouvisse e não compreendesse, mas viesse abrir o coração para que ele desse essa palavra para ser compreensivo, aquela pessoa que deixa ele atuar, ou seja, o espírito dele atuar. Vamos e venhamos, vamos dar continuidade aqui sobre o capítulo 2 do versículo 10 em diante. Versículo 9, vamos voltar no 9 para dar continuidade no 10, que diz assim: o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, imagina só, e a árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, ele cria aqui, na realidade aqui, árvores, né? 3 tipos de árvores, né? Vários tipos de árvores, e depois ele cria uma árvore específica, né? Chamada por nome árvore da vida. Depois ele cria outra árvore dizendo que seria da ciência do bem e do mal. E depois, dando continuidade, no versículo 10 diz: saía um rio do Éden para regar o jardim, e ali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há obidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, e este é o que rodeia toda a terra de Cush. Lembrando que a palavra Cush aqui já aparece, e lá na frente você vai ver que Cush é um dos filhos de Noé, ou seja, já é um dos netos de Noé. Interessante, muito interessante, talvez você nunca tenha prestado atenção nisso. E o nome do terceiro rio é Hidekel, este é o que vai para a banda do Oriente. Olha só. E interessante que já fala aqui, ó, no nome do terceiro é o Hidekel, este é o que vai para a banda do Oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, né? Ou seja, para ver ali o que tinha que ser feito, né? E guardar ali o jardim. Guardar. Guardar de quê? Lavrar, tudo bem. Guardar é uma expressão aí, né? Você devia entender, né? Essa palavra guardar de quê? Né? Eu sempre marco, já está marcado aqui, mas surgiu essa expressão minha aqui, guardar de quê? Certo? Fica com você aí também essa dúvida aí. Vai guardar de quê? Que ainda não está falando de pecado, certo? Ainda não está falando de pecado. Então, aqui só existe o bem, por enquanto. Se bem que ele agora já falou que existia também uma árvore que dava frutos para o bem e para o mal, certo? Mas ainda não estamos falando de pecado. Então, a expressão guardar de quê? Vamos lá? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis. Olha, porque no dia
em que dela comeres, certamente morrerás. Eu já ouvi essa pregação para mais de 100 vezes. Mas o que eu vou falar agora aqui, você nunca ouviu. Ou já ouviu e não se lembra. Quando Deus dá essa ordem para Adão, ali, repara você aí, que quer aprender, que Deus, Ele não está falando só para Adão ali, porque já tinha criado também, entendeu? A mulher. Ou seja, a ordem já tinha sido dada para os dois ali ao mesmo tempo. Logo embaixo, eu vou falar sobre a criação da mulher, que Deus fez Adão num profundo sono e criou a mulher. Só que lá na frente você vai ver que Deus já tinha criado macho e fêmea. Interessante isso. O pecado ainda não entrou aqui na criação do mundo e nem no jardim do Éden. Ainda não. E Deus está dando uma ordem já. Ó, tu não vai comer disso aqui, porque do dia que tu comer, certamente tu vai morrer. Não está dizendo instantaneamente. E ele, repara que ele coloca aqui morrerás, ou seja, está no plural. Se você prestar atenção, morrerás, ou seja, está no futuro. Certo? E a ordem é dada, né? E aí quando você recebe uma ordem dessa, você fica curioso. Você fica ali pensando, rapaz, pois é, né? Muita coisa aqui, né? Mas só que intriga essa árvore. O que essa árvore tem de especial? Que há por trás disso? Deixa eu lhe perguntar. Você, nos dias de hoje, se Deus desse uma ordem dessa, direta para você, com tudo que está acontecendo no mundo, com tudo que você está vendo, você comeria? Sim ou não? Responda pela sua consciência. Eu imagino. Foi isso mesmo que eu pensei. Você ia dizer que não, porque você ia entender que o mal, ele prevalece mais do que o bem. E aí você não ia querer que o mal se espalhasse. Você ia se preservar. Mas porque você já tinha conhecimento das coisas, você já tinha visto as coisas, você já entende e compreende as coisas. Aqui não. Eles eram ainda, como diz o ditado, meninos, né? Que não compreende, que não entende. Deus apenas tinha só falado, ó, não come, porque o dia que tu comer, tu vai morrer. E isso ficou. Mas se ele tivesse falado, olha, através dessa árvore, interessante isso, através dessa árvore, deixa eu explicar, se vocês comerem dessa árvore, vai entrar o pecado, certo? Vai entrar o mal, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se ele explicasse detalhadamente tudo e mostrasse para Adão e Eva o que aconteceria se eles comessem tal fruto, eu tenho certeza, por A mais B, como 1 e 1 são 2, eles não iam comer. Repara que esse detalhe é só para quem já está num nível um pouquinho a mais do que o esperado, né? Se você soubesse das coisas antes de acontecer, com certeza você se prevaleceria das coisas. Você ia dar ali um stop, né? E ia pensar ali, opa, esse negócio aqui não vai me fazer bem,
E não é bom. Olha que o resultado disso aqui lá na frente. Olha o que vai acontecer se eu fazer isso, mas lá na frente olha o que vai acontecer. Então, Deus não explicou essa forma para eles. Só disse, ó, o dia que tu comer tu vai morrer. Mal eles imaginavam que quando eles comessem, eles iam pegar, como eu diz o ditado, né? Eu sempre falo, né? Iam pegar em merda. Isso é a verdade. Se Deus mostra para eles a situação de comer aquele fruto, eles iam se arrepender, né? Aí o negócio vai ficar complicado. Mas olha só, tira aí a árvore do bem e do mal e vê o tempo que Adão e Eva sobreviveram. Ou seja, ainda assim o ser humano ia viver um bocado de tempo. Só faz tirar o mal, ou seja, o bem ia permanecer. O que você não entende é que por trás disso existe toda uma logística desse ser Deus que criou o ser humano. Ou seja, quando estava ele e o Espírito criando, um se comunicava com o outro ali, e aí? Será que isso faz? Será que isso não faz? Vamos criar mais seres, além dos homens, para trocar ideias. E aí assim vamos ver no que resulta. Sendo que nós podemos reconstruir tudo de novo. De uma outra forma, de um outro jeito. Só que desde o início já vou explicando para vocês que nunca foi, entendeu? Relatado nada das pessoas que já se foram, que voltaram aqui para o planeta Terra, desde os dias que já morreram, nunca mais se ouviu nem retrato, nem nada delas. Então, é uma coisa assim para se pensar, que quando você morre, acabou, não tem mais nada, não tem choro e nem vela, acabou, já era, deixa de existir, é como se nada tivesse existido. Foi só aquele momento e tempo que você passou aqui nessa terra, e depois você tem que ir, mesmo se tirasse o mal, né, você ia morrer do mesmo jeito. Quando desse ali 900 e cacetada anos, foi o tempo de que Adão morreu, o homem mais velho que foi Metusalém, você ia ver que ia morrer de velhice, querendo ou não, você ia ficar velho, você ia morrer. E quando entra o pecado, vai diminuindo o tempo de vida, porque as coisas vão aumentando e vão ficando complicadas, e a população da Terra vai aumentando, vai crescendo, e vai. E aí a gente chega a essa conclusão que a árvore que está ali, da ciência do bem e do mal, entendeu? Fazia sentido só para criar o mal e a curiosidade do ser humano, que até hoje ele tem de querer compreender as coisas, querer conhecer as coisas. E depois ele vai chegar a uma conclusão que o que ele fez história, ficou, os outros vão aprender e não tem para onde correr. Então, hoje em dia também não é muito diferente. Você está aqui na Terra 100 anos, digamos, você chega a 101, né, você já está velhinho, você já não tem mais vigor, não tem mais força de vontade, e aí você já está querendo até morrer também. E eu creio que você vê todas as coisas, você vai ver que as coisas vão só mudando, modificando, e vice-versa, e não vai chegar a uma conclusão. No final você só tem que comer, beber, dormir, se alegrar, se divertir, e isso é uma rotina, uma parte mecânica da sua vida. Você tem que fazer as coisas, literalmente, para você sobreviver, né? Tem que caminhar, tem que... Quando você puxa assim a parte literal, a parte psicológica da cabeça do ser humano, você vai chegar a uma conclusão que é bom e não tem por que reclamar da vida, e o que acontece tem que acontecer. Agora a Bíblia aconselha que se você entender, compreender a Bíblia, como ela explica, você vai viver
um bom tempo da sua vida. É só você prestar atenção, uma pessoa hoje com 100 anos, ela não faz muita coisa, ela não tem muito vigor. Então, o que você tem que fazer enquanto está novo. Porque 3 coisas você pode esperar nessa vida. Quando você está novo, você tem que trabalhar e prosperar, onde você vai chegar na sua velhice e você vai poder ter um descanso legal na sua vida. E pode até ter preocupação, porque tem família, tem parente, mas você prosperou, você ficou velho e você vai aguardar a morte, que ela vai chegar. Essas 3 coisas o ser humano pode fazer enquanto ele está vivo: trabalhar para prosperar, esperar a velhice e viver a velhice, e depois da velhice ele pode contar que a morte vai vir. De um jeito ou de outro ela vai vir. Bem velhinho, que todo mundo desejava assim, morrer, né? Bem velhinho, numa cadeira, como vai falar mais na frente, os antigos, né? Dava a bênção aí, dobrava a cabeça e dormia como um sono profundo. Interessante, vamos chegar aí. Eu só estou ainda no capítulo 2 de Gênesis, né, explicando, detalhando como a vida pode ser mais fácil quando você lê este manual aqui, ó, Bíblia Sagrada. Embora esteja acontecendo muita coisa, né, que você não consegue compreender, mas quando você lê esse livro aqui, você procura fazer as coisas, você chega a uma conclusão que, querendo ou não, as coisas vão acontecer de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra. Vai chegar, tudo vai chegar a um certo tempo, a um certo objetivo, e por isso vamos dar continuidade até o capítulo 3, onde vai chegar a tentação de Eva e a queda do homem. Muito forte. A partir do capítulo 3 começa a ficar forte o negócio. Aqui só é maravilha até agora, né? Vamos lá.